Londres, 1888. A cidade mais poderosa do mundo, coração do Império Britânico, fervilhava de progresso e miséria. Entre as carruagens luxuosas da nobreza e os becos imundos da classe trabalhadora, havia um abismo. E foi nesse abismo, mais precisamente no bairro de Whitechapel, que o terror nasceu. Um assassino cruel, metódico e invisível começou a deixar corpos nas sombras. Ele seria conhecido para sempre como Jack, o Estripador. No dia 31 de agosto de 1888, por volta das 3h40 da madrugada, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado em Bucks Row. A garganta cortada 2 vezes, o abdômen aberto com ferimentos profundos. Era o início de uma sequência de horrores. Menos de uma semana depois, em 8 de setembro, Annie Chapman foi encontrada no quintal de uma casa em Hanbury Street. Seu útero havia sido retirado. A brutalidade escalava e o padrão começava a se formar. Mulheres pobres, prostitutas, mortas de madrugada, em locais públicos, sempre com ferimentos cortantes e mutilações abdominais. A cidade entrava em pânico. E antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal Enigmas Criminal e compartilha esse vídeo com quem ama histórias misteriosas, porque o que você vai ouvir agora é real e ainda sem resposta. No dia 30 de setembro, 2 assassinatos aconteceram na mesma madrugada. Elizabeth Stride foi a primeira, encontrada com a garganta cortada, mas sem mutilações. Muitos acreditam que o assassino foi interrompido antes que pudesse concluir seu ritual. Menos de 1 hora depois, Catherine Eddowes foi descoberta em Mitre Square. Essa, sim, sofreu as mutilações típicas do estripador. Rosto desfigurado, rins e útero removidos. E ao lado do local do crime, um pedaço ensanguentado de avental foi encontrado em um beco. Acima, numa parede, uma inscrição: os judeus são os homens que não serão culpados por nada. A polícia, temendo tumultos antissemitas, mandou apagar a mensagem antes que pudesse ser fotografada. O último crime atribuído a Jack ocorreu em 9 de novembro. A vítima foi Mary Jane Kelly, encontrada em seu quarto em Miller's Court. O que se viu foi um massacre indescritível. Seu rosto foi completamente destruído, os órgãos espalhados pelo quarto, o coração removido. Pela primeira vez, o assassino teve tempo, privacidade e se entregou ao sadismo absoluto. Era o clímax de sua obra macabra e, curiosamente, também o fim. Durante meses, a Scotland Yard e a Polícia Metropolitana de Londres tentaram tudo. Mais de 2.000 pessoas foram interrogadas, cerca de 300 investigadas formalmente. A investigação utilizou esquemas rudimentares de perfis psicológicos, vigilância nas ruas e até disfarces. A pressão da imprensa era insuportável. Os jornais publicavam todos os dias teorias, denúncias, cartas. Foi nesse período que surgiu uma correspondência famosa, a Dear Boss Letter, onde o autor se autodenominava Jack the Ripper. Depois, a carta From Hell, enviada junto com metade de um rim humano em tom de deboche. Mas até hoje ninguém sabe se essas cartas realmente vieram do assassino ou se foram escritas por oportunistas sedentos por fama. Aliás, aproveita e comenta aqui. Você acha que as cartas eram verdadeiras ou parte de um teatro mórbido montado pela imprensa? Vamos debater nos comentários. O perfil do assassino foi debatido durante décadas. A precisão dos cortes e a remoção de órgãos sugerem que Jack tinha algum conhecimento de anatomia. Talvez fosse médico, açougueiro ou alguém treinado em dissecação. Teorias surgiram aos montes. Um dos principais suspeitos foi Aaron Kosminski, um imigrante polonês com histórico de surtos psicóticos. Outro foi Montagu Druitt, um advogado que tirou a própria vida logo após os últimos assassinatos. George Chapman, envenenador condenado anos depois, também entrou na lista. Até Sir William Gull, médico pessoal da Rainha Vitória, foi envolvido numa teoria conspiratória
alegando que os assassinatos escondiam segredos da monarquia britânica. Alguns chegaram a acusar o neto da rainha, o príncipe Albert Victor, como parte de uma conspiração real, mas nenhuma dessas teorias se provou com evidências sólidas. A polícia da época não tinha recursos como análise de DNA, impressões digitais ou mapeamento forense. A população, tomada pelo medo, chegou a linchar inocentes por mera suspeita. A investigação, já frágil, foi prejudicada por pressão política, falta de tecnologia e até disputas internas entre departamentos policiais. O caso foi arquivado em 1892 sem solução. Jack, o estripador, simplesmente desapareceu. Não houve julgamento, nem confissão, nem corpo encontrado. E talvez isso tenha sido o mais assustador. Ele sumiu como uma sombra, deixando para trás o eco de seus crimes. Décadas se passaram, mas o interesse no caso nunca morreu. Livros, filmes, séries e documentários exploraram cada detalhe. A hiperologia, sim, esse é o nome real do estudo, se tornou uma área com milhares de entusiastas. Em 2019, uma análise de DNA feita em um chale supostamente encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes apontou para Aaron Kosminski, mas a autenticidade do tecido e a precisão da análise foram duramente criticadas por cientistas, ou seja, a dúvida permanece. E é essa dúvida que alimenta o mito. Jack, o estripador, não foi apenas um assassino. Ele se tornou uma entidade. Um símbolo do mal absoluto, do crime perfeito, do monstro que escapa à lógica. Ele desafiou a polícia, a ciência, o tempo e venceu. Porque ainda estamos aqui, em pleno século XXI, contando sua história, tentando decifrar quem ele era. Mas talvez nunca descubramos. Talvez ele tenha sido apenas um homem comum, perdido no anonimato de um mundo desigual, com sede de sangue e domínio sobre o medo. Um vulto na névoa de Whitechapel, que nunca foi visto, nunca foi pego e nunca será esquecido. Se você gostou dessa história macabra e quer mais casos como este, se inscreve agora no canal Enigmas Criminal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem adora um bom mistério. Toda semana, trazemos os crimes mais sombrios, os enigmas mais perturbadores e as verdades que o tempo não conseguiu enterrar. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.